Saudações, chamo-me Isabel Matavel. Hoje eu vim falar da norma 15, que são recursos minerais. Bom, estrutura de trabalho. Vou falar do objetivo, âmbito, reconhecimento, mensuração, classificação de ativos de exploração e avaliação, reclassificação, imparidade, nesse caso reconhecimento e mensuração, dúvidas frequentes e exercícios práticos. O que é isso de recursos minerais? Recursos minerais são materiais extraídos da terra, como por exemplo metais e pedras, e são usados para fabricar produtos e gerar energia. O objetivo desta norma é de orientar o registro contabilístico de atividades de exploração e avaliação de recursos minerais. Âmbito: a norma orienta a contabilização dos gastos com a exploração e avaliação de recursos minerais. Reconhecimento: bom, uma entidade, ao reconhecer ativos de exploração e avaliação, deve aplicar o parágrafo 5 da norma 4. Este parágrafo diz: na falta de norma específica, a gestão deve usar seu julgamento para criar uma política contábil que ofereça informações úteis para decisões econômicas. Mensuração do reconhecimento inicial. Os ativos de exploração e avaliação devem ser registrados inicialmente pelo valor gasto, que são custos. Mensuração subsequente. Bom, na mensuração subsequente de ativos de exploração e avaliação de recursos minerais, pode-se optar entre modelo do custo ou modelo de reavaliação. Modelo de custo é onde o ativo continua a ser mensurado pelo seu custo inicial, deduzido de depreciações e perdas por imparidade. E no modelo de reavaliação, o ativo é reavaliado periodicamente ao seu valor justo e as reavaliações podem aumentar ou diminuir o valor do ativo no balanço. Ou seja, após o reconhecimento inicial, os ativos podem ser medidos pelo custo ou reavaliados ao valor justo. Classificação. Na classificação, os ativos de exploração e avaliação são dispêndios de exploração e avaliação reconhecidos como ativos. Na reclassificação, os ativos de exploração são reclassificados quando a extração do recurso mineral se torna tecnicamente e economicamente viável, ou seja, realizável. E nas imparidades, os ativos devem ser verificados se o valor registrado supera o valor recuperável, em caso de indícios de perda de valor. Dúvidas frequentes. Temos aqui a primeira dúvida que diz: qual é a importância da divulgação de informações sobre ativos minerais? Bom, a divulgação é importante porque proporciona informações relevantes aos investidores, reguladores e outras partes interessadas sobre as políticas contábeis adotadas à avaliação dos ativos e os riscos associados. A segunda dúvida diz: como são contabilizados os benefícios dos empregados relacionados à exploração mineral? Os custos dos benefícios dos empregados, como salários e outras compensações, devem ser incluídos nos custos de explorações e desenvolvimento conforme aplicável. Temos aqui a terceira dúvida que diz: a norma se aplica a todas as entidades que lidam com recursos minerais? E a resposta é que a norma 15 aplica-se à entidade que realizam atividades de exploração, desenvolvimento e produção de recursos minerais, sendo importante para a consistência nas práticas contábeis. E temos, por fim, a última dúvida que diz: como a norma se relaciona com as outras normas contábeis? A norma 5 deve ser aplicada em conjunto com outras normas contábeis relevantes, como as que tratam de ativos intangíveis e ativos fixos e provisões. E por fim temos os exercícios práticos. E a primeira questão diz: a empresa Mineração da Vuca adquiriu uma concessão de exploração mineral por 500 mil. Durante o primeiro ano, a empresa gastou 150 mil em atividades de exploração e 50 mil em estudos geológicos.
Qual é o valor total a ser reconhecido como ativo relacionado à concessão de exploração mineral? Vamos à resolução. Bom, primeiro extrair os dados de acordo com o que nos dão lá no exercício. O primeiro dado foi o custo da concessão, que é de 500 mil. O segundo foi de gastos com exploração, que é de 150 mil. E por fim, gastos com estudos geológicos, que é de 50 mil. Esses valores todos nos dão lá no exercício. Extraí os dados do exercício. Aqui está 500 mil, 150 mil e 50 mil. Bom, depois de extrair os dados, eu usei a fórmula do valor total do ativo igual ao custo de concessão mais gastos com exploração mais gastos com estudos geológicos e fiz a substituição. E o valor do ativo deu 700 mil. E temos aqui o segundo exercício que diz: a empresa Minerais do Sul realizou uma perfuração para exploração mineral, resultando em um custo total de 200 mil. A empresa também teve gastos de 30 mil. 30 mil com os salários dos funcionários envolvidos na exploração. Como a empresa deve mensurar e contabilizar esses custos de exploração segundo a norma 15? Temos aqui a resolução, onde esses valores todos que estão aqui nos dão lá nos dados. Deixa eu voltar para o exercício. Aqui está, o exercício nos dão esses dados de 200 mil e de 30 mil. Então, eu só usei a fórmula e fui fazer lá a substituição. Fiz o custo total de exploração igual a 200 mil, que é a perfuração, mais o 30 mil, que são salários, nos deu 230 mil. Então, este valor deve ser capitalizado como ativo intangível. Isso se os custos atenderem aos critérios de reconhecimento. E temos aqui o terceiro exercício que diz: a empresa Mineração Verde pagou 120 mil em benefícios a seus empregados durante um ano de exploração. Então, como esses custos devem ser contabilizados segundo a norma 15? Nós sabemos que a norma 15 trata dos materiais extraídos da terra, como pedras, e são usados para fabricar produtos e gerar energia. E eles são valiosos, mas são limitados também. E essa norma nos ajuda a orientar o registro contabilístico de atividades de exploração e avaliação de recursos minerais. E é importante saber que orienta a contabilização dos gastos como avaliação de recursos minerais. Então, os custos para a resolução desse problema, como é que a forma que vamos contabilizar, segundo a esta norma, os custos com benefícios dos empregados devem ser incluídos nos custos de exploração e podem ser capitalizados como parte do custo do ativo mineral, desde que sejam diretamente atribuíveis à exploração. É desse jeito que vamos contabilizar os custos de acordo com a norma 15, né? Que são recursos minerais. E é chegada ao fim da minha apresentação. Espero que tenham compreendido
e obrigada.